Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para a gente conversar a respeito do grupo Viver Bem com a Vida, ou de Bem com a Vida, como você preferir. Mas o importante é estar de bem com a vida. E para que você esteja de bem com a vida, é fundamental que você esteja de bem com você. Mas eu gostaria agora de responder a uma pergunta. Teve mais, mas neste em particular, eu gostaria de responder a pergunta que foi formulada por uma pessoa que está acompanhando as divulgações sobre o grupo Viver Bem com a Vida, que ela perguntou o seguinte: se o ego é a parte racional, a parte consciente, então, se a parte racional ela utiliza recursos para impedir o aprofundamento no conhecimento de mim mesmo, então sou eu que racionalmente estou fazendo isso, me impedindo de ultrapassar os limites, de vencer os bloqueios. Então essa pergunta ela é muito importante. E ela comporta um certo esclarecimento que eu vou tentar fazê-lo no tempo mais curto que for possível. Então, para entender isso, é importante que se entenda que a gente tem uma parte racional. Essa parte racional, ela é o consciente. Mas nossa estrutura psíquica mais superficial, ela não é formada só por esta parte racional consciente. O ego, ele tem também a sua área inconsciente. E é nessa área inconsciente que estão as defesas do ego. Defesas que o ego utiliza para evitar o que causa desconforto, o que causa dor, o que causa sofrimento. Então, quando o ego ele está estruturado defensivamente, ele funciona com uma certa rigidez e ele vai utilizar, inclusive, a partir do inconsciente, a parte consciente, a racionalidade, para manter a mente situada num estreito campo de entendimento, compreensão e visão de si mesmo e da vida. Então, veja bem, no Alasca, há alguns anos atrás, talvez há 15 anos atrás, ou 20 anos, não lembro bem, começaram a investigar as companhias de seguro, porque no Alasca tem muito avião, porque o meio de transporte monomotores, o meio de transporte, digamos, mais comum para se deslocar de uma região para outra, uma vez que não há estradas, ou as estradas são interrompidas no período do inverno. Então são muito aviões. E quando um avião desse sofre uma pane, ele desce numa pista de rodovia, se for possível. E a companhia de seguro estava pagando muito seguro por conta de acidentes, carros que batiam nos aviões que desciam por motivo de pane nas rodovias. E aí começaram a investigar, e vocês sabem o que descobriram? Os motoristas não viam o avião. Rodovia não é lugar de avião. Então eles não viam, simplesmente eles não viam o avião, porque não era para ter avião ali. E quando eles enxergavam o avião, já estava em cima, e aí batiam no avião. Ou seja, a mente, ela se condiciona a enxergar, a perceber de uma determinada forma. E ela exclui aquilo que não entra
naquela forma de compreender e perceber a realidade. Então, isso é verdadeiro com relação ao que está fora de mim, como é verdadeiro também em relação ao que está dentro de mim. E aí veja o seguinte: a parte racional, né? Por exemplo, quando você tem um sonho, que você sonha voando, né? Você sonha vendo bichos estranhos que não existem, né? Ou você atravessando uma parede, por exemplo, né? Se for um pesadelo, você acorda e diz, graças a Deus, foi só um sonho. E isso não existe. Mas quando você estava num sonho, aquilo lhe era real. Tanto que, se você está correndo um perigo num pesadelo, né, você acorda, você não morre num pesadelo. Porque você acorda antes de morrer, ou seja, o seu sistema de defesa tira você daquela situação terrível, ameaçadora. E o meio de lhe tirar é acordando. Você desperta e aí, puxa, foi só um sonho. Mas demora alguns segundos. Porque logo que você acorda, você ainda está no terror do pesadelo. E aí depois você toma consciência, puxa, foi só um sonho. Né? Então, no cotidiano, a pessoa pode entrar em estados oníricos acordados, verdadeiros pesadelos às vezes, né? Por construções mentais, mas não vou entrar por aí. Eu vou entrar no seguinte, né? Ou seja, você pode criar determinadas crenças ou absorver determinadas crenças, na medida em que você as absorve, elas passam a ser suas. Né? E o inconsciente, ou a parte inconsciente do ego, ela pode estar utilizando aquela crença como um recurso defensivo em relação a alguma coisa, talvez que seja, pelo próprio ego, na parte inconsciente, considerada mais perigosa do que aquilo que aquela crença, o sofrimento que aquela crença produz, provoca. Né? Então, a tendência vai ser manter aquilo dali.